nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Estou aqui hoje cercado por 30 cristãos, é basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta, e acho que vai ser massa. Então, esse é o Daniel Gontijo, ele se apresentou aí, e eu vou fazer aqui um react dessa questão aqui, né? Ele juntou aqui 32 cristãos, né, para debater com ele sobre questão de existência de Deus, enfim. A princípio, eu tenho que dizer o seguinte: esse tipo de debate, eu não acho que seja assim, digamos, eu não entraria num debate desse. Eu creio em Deus, por isso que eu estou falando aqui. Eu não entraria num debate desse, a não ser que eu estivesse do lado do ateu. Porque é esquisito, né? Mas é isso. Por quê? Porque eu já parto do pressuposto que não existe provas de que Deus existe e nem de que ele não existe. Não tem como. Deus não cabe na sua totalidade dentro da racionalidade humana. E a gente vai ver aqui que a maioria, sempre que você vê os cristãos argumentando sobre isso, eles vão seguir a lógica da racionalidade. É assim que acontece. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Sou João Árchila, tenho 24 anos. Assim como disse Mises, eu acredito que ideias e somente ideias podem iluminar Mises? O cara já chegou citando Mises. Foi isso mesmo? Meu Deus do céu. a escuridão. Sem ser prazer de novo, João Árchila, a sua afirmação de se Deus existisse, ele não se esconderia. Ela, a princípio, ela já cai em uma contradição, porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe, né? Bom, se o cara é ateu, ele vai partir desse pressuposto. Do mesmo jeito que ele é cristão, ele parte do pressuposto de que há um Deus. Não vi nenhum problema nisso aí, não. Não acho que não é um argumento circular. Do mesmo jeito, ele pode dizer assim, como Deus existe, é a premissa. Não tem problema nenhum. Que mudaria o ônus da prova, mas nesse caso, né, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar Deus existisse, onde você já pressupõe Mudaria o ônus da prova? uma realidade que ele não existe, né? Porque mudaria o ônus da prova, mas nesse caso, né, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar essa premissa e considerar que Deus é uma supermatéria que deixa rastros que podem ser encontrados cientificamente para comprovar sua existência, ela é, né, como é uma coisa circular, ela mesma se contradiz. Por quê? Se você assumir a priori, né, antes, as definições filosóficas de Deus, a questão de transcendental, imaterial, infinito, e etc. e tal, então seria realmente uma questão impossível. E como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, sobre o contato, acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Pode pausar. Me parece que esse rapaz meio que titubeou aí, né? Mas ele entrou numa questão, a questão que é, de fato, pelo que eu percebi aí, ele vai sair agora, né? Mas aí ele tocou na questão metafísica e física. E o problema, só que é o seguinte, ele está tocando num problema que os crentes cometem esse problema. Quem mais diferencia isso são os ateus. O físico do metafísico. É porque aí não teve, eu acho que ele se embolou aí a maioria parece que levantou a mão e teve que sair, né? Olha só a vontade que esse pessoal... Um dilúvio aqui, galera, pera aí. Olha a vontade que esse pessoal tem de debater. Isso é a vontade deles de converterem, olha só. Ah, de converter. Meu nome é Pois Josias é. Robson E pior que é Silva, mesmo. sou Daniel, ele é uma referência que eu conheço nesse sentido e será interessante trocar essa ideia com ele, até porque eu sou cristão e acredito que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido para ele. Olha, em outras palavras, ele está dizendo assim, eu vou persuadi-lo. O Daniel Gontijo é o cara que tem conhecimento do assunto, né? Ele é doutor em psicologia, estuda o tema religião nessa área, né? Na área filosófica também. Já passou por muitas tentativas de conversão, aliás, né? Até por experiências da vida. Mas esse rapaz está dizendo aqui que ele vai persuadir ele.
Me pareceu presunçoso, viu? Prazer. Prazer, Josias. Bom, a afirmação, ele começou bem, só que ele errou, acho que no argumento. Exatamente, concordo com ele. Foi o que eu disse antes. O rapaz, acho que deu uma. Ele atacou um ponto interessante, mas eu acho que ele não teria saído para aquilo ali, não. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o Então, cristianismo. vamos lá, deixa eu colocar meu argumento. Essa coisa do ser ateu de fato, o que é ser ateu? Eu também tenho minhas dúvidas. Só que assim, para você dizer que uma pessoa declarada ateia não é ateia, você tem que pegar muito profundo. Eu gosto de usar, de um ponto de vista filosófico, aquele argumento do eterno retorno do Nietzsche, que é a questão do encarar, né, os fatos como eles são e dizer um sim para esses fatos. É o amor fati, é amar as circunstâncias difíceis, a gravidade das circunstâncias, ou os fatos, amar enfim, tudo que acontece na vida. Se for para acontecer de novo, você diria um sim. Se você tivesse condições de retornar dessa vida e voltar tudo de novo, você escolheria esta vida que você viveu de novo? É tipo mais ou menos assim a pergunta. Se a pessoa não crê em Deus, mas diz esse sim para a vida, eu digo que essa pessoa realmente é ateia. Porque ali você coloca diante dessa questão, é o teste dos testes, né? E se você diz não, eu não escolheria essa vida. Mas se eu tiver Deus, eu escolho. Se for para você chegar, né, viver com Deus e caminhar com Ele, eu vou, porque aí eu terei força. Esse é o que não é ateu. O que não é ateu. Só que é o seguinte: se você perguntar isso para crente, faz essa pergunta do ponto de vista nietzschiano para crente. Se você pudesse retornar, voltar, né? Se o cosmos voltar, tem uns teóricos do Big Bang que diz que, né, que ele fica repetindo, né? Tem gente que fala, isso é especulação. Mas se puder voltar e acontecer tudo de novo, e você puder escolher viver essa vida de novo, se você tiver a oportunidade de viver ou não viver ela, você escolheria viver ela de novo, sabendo que todas as dores e as suas decepções vão acontecer de novo? Que tal? O que você diria? Aí é que tá. Se você perguntar isso para crente, ele vai dizer que não quer. O ateu, de fato, o que é de fato o ateu, eu acho que nem o Daniel Gontijo diria assim. Eu acho difícil. É a teoria do eterno retorno de Nietzsche. Eu acho difícil. Mas vamos lá. Existem 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos? Você sabe porque... Cerca de 700 milhões de ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos, 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente está falando que tira... Tô falando, o Daniel Gontijo, ele sabe do assunto, pô, né? Os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa divindade ela pode vir naturalmente, né? Porque os povos originários eles acreditavam em Deus. Olha, os povos originários, nem todos, viu? Nem todos. Eu também achava que sim, mas esse argumento eu ouço desde que eu era um jovenzinho, uma criança. Ah, se o cara, por exemplo, nascer e for abandonado numa ilha, ele não vai pensar, ele não vai conseguir se desenvolver sem ter uma noção de que há um ser superior. Isso não é verdade, viu? Aqui no Brasil tem uma tribo que não tem noção de Deus. É muito interessante. Eu não sabia. Inclusive tem um antropólogo, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Essa tribo são os Piranhã. E o nome do cara, do antropólogo, que era missionário, é Daniel, né? É xará do nosso Daniel Botijo aqui, né? É Daniel Everett. Ele passou anos, eu não sei se foi 10 ou 20 anos ali, junto com essa tribo dos Piranhãs, e ele percebeu que eles não tinham noção de divindade e que o tempo para eles não tinham mais ou menos assim, eles não tinham essa noção de passado e futuro, e acabou que ele se tornou ateu por conta disso. Né? Parece que eles não tinham sim, uma necessidade, um vazio que o homem ocidental tem, não só o ocidental, acho que o oriental também, talvez, em algum ponto, né? Então é muito interessante. Eu também achava que esse argumento era verdadeiro, mas não é. Tá? Existe uma ideia aí de que não tem como o homem não conceber a existência de uma divindade, porque quando ele nasce já vem esta necessidade. Parece que não. Parece que não. Vamos continuar aqui. Aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população
reconhece um Deus, reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, o Deus em que vocês acreditam... Bom, ele continua com a confusão do outro rapaz, até porque não tem como cristão querer defender a existência de Deus. E até que tem como, né? Mas é muito difícil você fugir da confusão entre física e metafísica, entre o natural e o sobrenatural. É muito difícil. Então, é um argumento que você tenta jogar Deus dentro de uma lógica e querer, a partir dessa lógica, como se você tratasse qualquer outro objeto, como se você estivesse tratando da existência de qualquer outro objeto, e você joga ele dentro dessa lógica e tenta, sabe, empurrar. Não dá certo. Eu digo, não dá certo. Então, se apresentou como Jesus ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus, Apolo... A discussão é sobre Deus. Deus, naturalmente... O Daniel Gontijo falou aqui sobre... então ele se apresentou como Jesus, mas de um ponto de vista científico, e o Daniel Gontijo sabe disso, mas eu vou falar aqui, de um ponto de vista científico, não se constata. Se constata até que pode haver um Jesus histórico, mas não se constata um Jesus que fez milagre e que ressuscitou no terceiro dia. Cientificamente, não. Então, essa é uma das barreiras, né, que o cristão não é bom que se meta nesses assuntos, ou se mete, mas ele sabe que não tem como sair disso, não ter uma solução para isso, e que a fé, eu gosto de conceber a fé como suspensão de juízo. Porque é o que de fato ela é. Porque quando você joga Deus dentro de uma lógica, você está jogando ele e submetendo ele ao seu juízo. Mas este juízo você faz aos moldes dos juízos que você faz com as coisas que você constata empiricamente. Por exemplo, aqui. Tem uma mesa aqui, ó. Ouviu o barulho? Tem uma mesa, ó. Então, assim, isso é empírico. Eu posso estudar essa mesa aqui. E vou falar que essa mesa existe. Eu te provo que ela existe, porque eu te mostro e você vai ver. Mas com Deus você não faz isso. É impossível. Então, por isso que eu disse no começo, que eu acho que esse tipo de debate, no fim das contas, não leva a nada. A não ser a um amadurecimento dos cristãos ou a uma dúvida em relação ao ateu, se o cristão for bom de argumento, uma dúvida em relação uma dúvida do ateu em relação ao seu ateísmo. Pode até ser uma certa dúvida. Talvez. Porque o que faz a pessoa se converter é ele reconhecer a necessidade que ele tem de Deus. Porque ser ateu não é dizer que Deus não existe. É você não ter sede dele. É você não ter necessidade dele, independente das circunstâncias. Repito, independente das circunstâncias. Aí a gente voltaria para o argumento lá do Nietzsche, né? Se você pudesse escolher toda essa miséria que você passou na vida, todas as suas dores, as suas perdas, os seus choros, e também as suas alegrias, você escolheria tudo de novo? Você diria sim para essa vida ou não? Quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu... Certo e errado é inerente do ser humano? Será que é mesmo? Vamos voltar para as tribos. Tem tribos aí indígenas que, eu não sei se ainda fazem hoje, porque parece que o Estado interviu, né? Mas quando as crianças nascem, por exemplo, deficientes, eles enterram vivas. Ou enterravam, não sei se ainda fazem. Porque como é algo assim de extrema gravidade do nosso ponto de vista, então, isso aí é outro argumento que me parece que não se sustenta, viu? Esse negócio de dizer que o ser humano já nasce com a noção, isso aí não se sustenta assim como pensam, não. De ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você, porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. O que seria ir para Deus, hein? Ir para ele. Por exemplo, tem uma parede bem aqui na minha frente. Se eu quiser ir para a parede, eu vou. Se o Daniel tem uma parede na frente dele, ele quiser ir para a parede, ele vai. Acho os argumentos dele, acho que também deixa a desejar. Não é? Porque ele continua confundindo aí o sobrenatural com o natural. Né? Outra coisa, o número de crentes no mundo não prova que Deus existe. Prova que esses crentes precisam de Deus. Porque eu disse aqui, ó, ser teísta é precisar de Deus e reconhecer isso dentro de si. Às vezes a gente reconhece de uma maneira muito, em níveis diferentes, né? Tem gente que não sabe ainda. Tanto é que tem deles que se tornam ateus. Provavelmente o Daniel Gontijo se tornou ateu por uma questão racional
ele não vê lógica na existência de Deus e também porque ele teve outros elementos que fizeram com que ele... Porque todo mundo tem dificuldade na vida. Às vezes algum elemento, outros elementos que fizeram com que ele superasse a dificuldade da vida dele, fez com que ele dispensasse Deus no íntimo dele. Então é uma questão existencial antes de ser uma questão racional. Porque tem a questão racional, mas a existencial supera a racional. Quando ela não supera, é porque o cara existencialmente, o indivíduo, não precisa de Deus. Ou pelo menos até o momento ele acha que não precisa de Deus. Se ele se descobrir lá na frente que ele necessita, ele acaba se tornando teísta. A população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí você incorre na falácia... Uhum. Já deu. Ah, tá. Olha, Josias. Não dá de terminar, né? Sentei. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, sou professor de filosofia. Estou aqui para o debate, pois acredito que a existência de Deus é absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Peraí, o cara é professor de filosofia e diz que a existência de Deus é provável. Vamos ver.